Ai, minha hérnia tá atacada. Inflamou, não tô conseguindo nem andar direito. Pra levantar uma luta, pra andar uma luta. Tá se reconhecendo nessa condição? Já ouviu muito que sua coluna estava inflamada, não é mesmo? Deixa eu quebrar esse mito para você, eu garanto que vai te ajudar. Milhares de pessoas acreditam que a hérnia de disco só acontece com uma inflamação na raiz do nervo que transmite a dor para a perna, que transmite a dor da cervical para o braço. Eu tô aqui para te explicar de uma forma bem simples que existem 8 tipos de dores diferentes e dos 8 tipos apenas uma é inflamatória. Eu tô aqui para te dizer que os quadros de dores específicas por radiculopatias, estenoses centrais foraminais, espondilolisteses, compreendem de 8 a 10% dos casos. Eu tô aqui para te dizer que as patologias graves que provocam uma inflamação na raiz do nervo compreendem menos de 2% dos casos. De 90 a 95% dos casos são dores multidimensionais, inespecíficas e influenciadas por fatores, você não vai gostar do que eu tenho para te falar, comportamentais, de estilo de vida e emocionais. Tá ficando sério essa conversa, tá? Por que você não pode acreditar que sua hérnia está sendo provocada por inflamação? Primeiro, você já tomou anti-inflamatório e não melhorou dessa bagaceira, verdade ou não? Você já fez infiltração e não melhorou. Você foi para o centro cirúrgico fazer um bloqueio e não melhorou. Você fez células-tronco, PRP, infiltração e tudo que é substância tecnológica aí que esses intervencionistas propõem. E sua dor continua lá. Caio, quanto dura um processo inflamatório num organismo saudável? Bom, fases inflamatória, hemorrágica, de cicatrização, de remodelamento, variam entre 3 semanas a 3 meses. E todas essas fases se mesclam entre si. Por que eu tô te falando isso aqui agora? Porque você provavelmente já passou de 3 meses de dor e continua achando que a hérnia que você achou na ressonância é por causa de uma inflamação. Eu preciso que você pense de uma forma um pouco mais inteligente e que você comece a duvidar do que os profissionais da saúde te falam. Principalmente se eles te fizerem acreditar que o seu problema é inflamatório para te vender um procedimento. Ah, mas eu tenho um plano de saúde, eu já pago todo mês mesmo. Só que esse procedimento onera seu plano de saúde, gera uso indevido. O plano de saúde começa a perceber que está liberando procedimento para você e você não melhora. E aí começa o beneficiário começa a ser prejudicado nas marcações de consulta, começa a exigir relatório demais para liberar qualquer procedimento numa urgência que você realmente, Deus livre e guarde, precisa internar. Você está com burocracia lá em cima no seu plano porque fez vários tratamentos indevidos, porque os profissionais, infelizmente, só estão pensando em tirar dinheiro do seu bolso ou da sua seguradora de saúde, tá? Então, cuidado. Veja bem, um outro conceito que eu quero te explicar. Quimiotaxia, já ouviu falar? Princípios de bioquímica de Leninger. Fala que o sistema imunológico possui células como a CD4+, a CD8+, que promovem reações de anulação a corpos estranhos. Então vamos supor que a sua hérnia de disco é bem volumétrica. Ela ficou extrusa, ela quiçá ficou sequestrada. O seu sistema imunológico vai liberar por quimiotaxia, que é um movimento de várias células, entre eles neutrófilos, eosinófilos e por aí vai, para a região da hérnia. E o que vai acontecer ali? Eles vão fagocitar, um processo de fagocitose da hérnia, para degradar aquela hérnia. Caio, como assim? É justamente o que eu quero te explicar aqui. Preste atenção. Se a hérnia começa a agredir o seu sistema neural, ela é identificada como um corpo estranho, ela não deveria estar ali. Seu sistema imunológico vai fazer de tudo para acessar aquela hérnia. É bem por isso que pessoas que repetem ressonância 2 anos depois, 6 meses depois da crise, percebem que na crise a hérnia estava
a hérnia estava gigante e depois da crise, lá 6 meses, 2 anos depois, a hérnia estava pequenininha. Porque há um processo de regressão espontânea mediada pelo seu sistema imunológico. E lembra da célula que eu falei da quimiotaxia, os neutrófilos? Pois bem, a resposta inflamatória aguda, mediada pela liberação de neutrófilos, é um fator protetor para você que está com dor nas costas por causa de hérnia de disco. Caio, como assim? Se você joga um anti-inflamatório para dentro, na sua crise de coluna, o que vai acontecer? A cascata de neutrófilo não vai acontecer. E ela precisa acontecer para as células irem lá, englobar, degradar aquela hérnia de disco. Então o anti-inflamatório, ele atrasa a sua recuperação, isso já tem comprovação científica. Não use anti-inflamatórios se você estiver em crise de hérnia de disco. Ah, mas minha dor não está tolerável, pelo amor de Deus. Vá num médico da dor, não vai em ortopedista não. Claro que tem ortopedistas bons, tá? Claro que tem ortopedistas maravilhosos. E a gente precisa dos ortopedistas em certa fase da vida. Mas o que a gente tem visto de aberração aqui no consultório e de amedrontamento que os pacientes chegam aqui por causa de discursos extremamente catastróficos de ortopedistas não tá no gibi. Então, esquece um pouquinho o ortopedista e vai em médico da dor, tá? Quando você chegar em médico da dor, eles vão prescrever para você um antidepressivo dual para agir no seu sistema nervoso central e começar a fazer com que você reduza a sensação de dor. Ele vai começar a prescrever um gabapentinoide em dose alta. Ah, pregabalina 75 todo dia, você não vai para lugar nenhum, você só vai passar mal. Os estudos que mostram que gabapentinoide funciona para esse tipo de problema são com doses elevadíssimas, 300 mg dia, 400 mg dia, chegando até 600 mg dia. Então, se o médico, ele entende de farmacologia, ele entende de prescrição de medicação para tratamento da dor, ele vai te explicar por que aquela dose é assim, o que é que você deve sentir e como é importante que você enfrente essa sensação de náusea, talvez tome até um dacetona para diminuir a sensação de náusea durante o uso da medicação, porque realmente quando você estiver em crise e a gente estiver tentando destravar você aqui, não vai ser uma coisa confortável se você não estiver medicado. Agora, se você estiver aqui mascarado por um anti-inflamatório e atrasando a sua recuperação, a gente vai fazer a fisioterapia, você não vai sentir nada. E depois que o efeito do remédio passar, meu amigo, você vai estar destruído. Então não mascare o seu sintoma com medicação errada. A gente precisa de ajuda dos médicos, mas dos médicos que pensam no ser humano, pensam em você e não no seu bolso. Assim como dos fisioterapeutas também. Tem muitos fisioterapeutas charlatão aí vendendo procaína, vendendo terapia neural injetável, dizendo que você vai botar ozônio pelo reto e vai desinflamar a hérnia, matar a bactéria que está gerando sua hérnia na coluna. Isso não existe, pessoal. Então, quando alguém fala assim, sua hérnia está muito inflamada, desconfie, porque é raríssimo casos que são mediados por inflamação. Então, como eu falei no início desse vídeo, usou remédio anti-inflamatório, usou infiltração, fez corticoide, passou mais de 3 meses o tempo de inflamação natural em indivíduos saudáveis. Cara, se eu não for saudável, aí você tem uma doença reumática. Você tem lúpus? Você tem espondilite anquilosante? Você tem artrite reumatoide? Não tem, né? Se você não tem uma doença reumática, você está no grupo de pessoas que a inflamação tende a cessar com 3 semanas a 3 meses. Sua dor já passou de 3 meses, ela não é mais inflamatória. Ela já está mediada por alterações no sistema nervoso central. Então a gente precisa ressignificar tudo que você aprendeu, que te gerou medo do movimento, medo da exposição. A gente precisa tratar a dor exatamente na queixa funcional que você tem. Eu sinto dor quando eu vou dar um chute com a perna esquerda no futebol. Aí você tá aqui na fisioterapia, a gente tá tratando sua dor com um aparelhinho, aí te dá alta. Vai jogar futebol, você vai lá e chuta, e a dor tá lá de novo. Por quê? Porque não fez o gestual do esporte. Não te botou para fazer o chute que você sente dor na frente do terapeuta, para entender os desequilíbrios biomecânicos que podem estar acontecendo, para entender as mecânicas corporais e articulares que estão acontecendo. Então calma, respira, enfrenta um pouquinho essa dor, procura um fisioterapeuta especialista em dor, porque não adianta remediar você. O remédio ajuda a gente a tratar, mas o que os pacientes fazem é tomar remédio, ter alívio do sintoma e não tratar a causa do problema.
A gente precisa entender que o tratamento da hérnia de disco, da crise de coluna aguda, o tratamento de casos até inflamatórios, eles são multimodais. A gente precisa de terapia cognitiva funcional, comportamental, e a gente precisa de medicações que ajam no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Então, muitas vezes, verdade, aceite que você vai melhorar mais rápido. Muitas vezes você vai precisar de mim como fisioterapeuta, do médico da dor e do psicólogo. Porque existem barreiras de recuperação de humor deprimido, ansiedade e vários outros transtornos psicopatológicos que interferem diretamente na sua condição de dor. Fui claro? Então, desconfia quando alguém falar, nossa, tá muito inflamado, para te vender uma injeção, para te vender um procedimento, para te vender uma cirurgia. Desconfia quando alguém te falar, tá proibido impacto. Impacto é justamente o que vai fazer seu sistema nervoso se readaptar a voltar à condição normal de vida. Desconfia quando alguém falar repouso absoluto, fisioterapia agora não porque tá com muita dor. Isso é loucura, pessoal. É porque você tá com muita dor que você tem que ir no fisioterapeuta frequentemente, tá bom? Então conhece alguém que tem hérnia de disco? Conhece alguém que acredita que tá tudo inflamado? Compartilha esse vídeo com essa pessoa, quem sabe a gente consegue tirar ela de cirurgia, beleza? Curte, comenta, compartilha. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Todos os meus links de todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreve no canal que todos os dias às 8 horas tem vídeos novos sobre dor musculoesquelética em qualquer parte do corpo. Você tem uma sugestão de vídeo para mim? Coloca aqui no comentário. Dr. Caio, quero que você fale sobre enxaqueca, sobre ATM, sobre síndrome túnel do carpo. Fala aqui para mim, porque quem sabe o próximo vídeo é gravado exclusivamente para você. Um grande abraço, movimento é vida.